Prezados alunos, tudo bem com vocês? Estamos então de volta à nossa disciplina de mata ciliar e aspectos legais do uso e conservação dos recursos hídricos. É muito bom poder estar aqui com vocês discutindo assuntos tão importantes para o nosso meio ambiente e, por consequência, para as nossas vidas. Sejam bem-vindos. Não me canso de pedir a atenção e o empenho de vocês para que possamos obter o êxito que almejamos. Vamos agora dar prosseguimento às nossas videoaulas? Como sabem, me chamo Wellington Geraldo Oliveira Carvalho Júnior, sou engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de Minas Gerais e, como complemento da minha formação acadêmica, possuo mestrado em Botânica pela Universidade Federal de Viçosa. Neste momento, daremos prosseguimento e finalizaremos a temática de aspectos legais do uso e conservação dos recursos hídricos. Até então, abordamos vários assuntos, como a previsão na Constituição de assuntos relacionados aos recursos hídricos e também desdobramentos dessa previsão legal, como o surgimento da Política Nacional de Recursos Hídricos após o advento da chamada Lei das Águas. Ainda aprendemos muito sobre uma ferramenta importantíssima para a execução da política de recursos hídricos, que é a outorga. Hoje finalizaremos nossas videoaulas abordando o novo Código Florestal Brasileiro. Peço que vocês continuem fazendo anotações sobre o conteúdo que a gente for discutindo, para facilitar o seu estudo depois da videoaula, e ainda recomendo que façam anotações das dúvidas e questionamentos para serem tratados na nossa sala de aula interativa na internet, nos nossos fóruns virtuais e também junto ao tutor presencial. Iniciando nossos trabalhos de hoje, apresentarei a vocês um pouco do histórico e também do que vem a ser, de fato, o que temos em vigor atualmente, que é a Lei 12.651 de 2012. Bem, esta é uma lei que estabelece normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de preservação permanente e as áreas de reserva legal, a exploração florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, o controle da origem dos produtos florestais e o controle e prevenção dos incêndios florestais. Tratamos então de uma legislação que visa proteger a vegetação nativa brasileira, frente aos interesses econômicos, muitas vezes cegos em relação à conservação ambiental. Assim, caso não existisse uma lei que regrasse sobre tal assunto, seria bem provável que toda a vegetação brasileira, como sabemos, muito rica em biodiversidade, estaria ameaçada. Lembrem-se do que aconteceu com a nossa Mata Atlântica desde a época do descobrimento do Brasil. Hoje, resta cerca de 5% somente dela, pois naquela época não havia controle e só interessava o desbravamento do país e sua exploração. Mas também não podemos nos esquecer que é importante sim desenvolvermos economicamente. E daí vem o conceito de desenvolvimento sustentável, abordado também na lei. Ou melhor, e não só abordado, mas regendo todos os princípios do Código. Desenvolvimento sustentável significa obter o crescimento econômico necessário, mas garantindo a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento social para o presente e para as gerações futuras. Bom, este Código Florestal, apesar de ser agora uma lei do ano de 2012, não surgiu em 2012, mas sim lá em 1934, com um decreto que estabeleceu um conceito de florestas protetoras, mas que não regulava bem como deveria funcionar e era bastante permissivo em relação ao desmatamento. E também em 1965, onde tivemos um primeiro aprimoramento do Código Florestal com a Lei 4.771. Neste ano, então, foram criados os conceitos de área de preservação permanente e de reserva legal, que tanto trataremos aqui em nossa videoaula. Mas por que tivemos que renovar a lei? Porque o Código de 1965 estava muito defasado e já não retratava bem as condições atuais. Assim, foram feitas inúmeras discussões no Congresso Nacional e junto à sociedade civil, desde o ano de 2010 até que se conseguiu chegar à aprovação da Lei 12.651, que está em vigor e que abordaremos aqui em nossas atividades de hoje. Seguindo, então, pelo que rege o novo Código Florestal,
temos em suas disposições gerais alguns princípios norteadores da nova política, sejam eles: a afirmação do compromisso soberano com a preservação das suas florestas, vejam a nítida preocupação com a conservação das nossas florestas e demais formas de vegetação nativa. A reafirmação da importância da função estratégica da atividade agropecuária e da vegetação nativa na sustentabilidade. Notem aqui a preocupação concomitante com o desenvolvimento econômico. Temos também que compatibilizar e harmonizar o uso produtivo da terra e a preservação da água, do solo e da vegetação. Exatamente o que diz o conceito de desenvolvimento sustentável. A responsabilidade comum da União, Estados, Distrito Federal e municípios, em colaboração com a sociedade civil para a preservação. Assim, o Código conclama todos a se responsabilizarem pelo meio ambiente, já que é um bem comum a todos. E, por último, o fomento à pesquisa científica e criação de incentivos econômicos na busca do uso sustentável, a recuperação e a preservação da vegetação nativa. No artigo 2º do Código Florestal, temos que as florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação nativa, reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens de interesse comum a todos os habitantes do país, exercendo-se os direitos de propriedade com as limitações que a legislação em geral e especialmente esta lei estabelecem. Ou seja, por mais que haja proprietários e sejam reconhecidos seus direitos sobre a terra, a existência da vegetação nativa, por fazer parte do meio ambiente, ser tão importante para a preservação da biodiversidade e por ser reconhecida como um bem de todos, é fator que limita a utilização da terra por seus donos. Então ninguém poderá falar: na minha terra eu desmato quanto quiser, pois a terra é minha. Em seus incisos, o artigo 2º ainda traz que, na utilização e exploração da vegetação, as ações ou omissões contrárias às disposições desta lei são consideradas uso irregular da propriedade, aplicando-se o procedimento sumário previsto no Código de Processo Civil, sem prejuízo da responsabilidade civil e das sanções administrativas, civis e penais. Ou seja, serão considerados criminosos aqueles que atentarem contra o que o Código estabelecer. E as obrigações previstas nessa lei têm natureza real e são transmitidas ao sucessor, de qualquer natureza, no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural. Assim, mesmo que alguma contravenção a essa lei tenha sido executada na propriedade antes de você ter adquirido, por exemplo, você poderá ser responsabilizado, pois a obrigação é transmitida ao sucessor. Então, também ninguém poderá falar: mas quem desmatou essa área de preservação permanente aqui foi o dono anterior, então eu não posso ser responsabilizado. Não só poderá, como será, está escrito na lei. Vamos então conhecer agora mais a fundo do que se tratam os dois principais conceitos abordados pelo novo Código Florestal? Nós estudaremos primeiro o que são e onde estão localizadas as áreas de preservação permanente, as quais são chamadas de APP. Em seguida, estudaremos o que são as áreas de reserva legal. Pelo novo Código Florestal, as áreas de preservação permanente são áreas protegidas, cobertas ou não por vegetação nativa, responsáveis por funções ambientais relevantes associadas à sua fisiografia, isto é, sua geografia física, tais como suas localização e topografia. As suas funções são, então, a preservação dos recursos hídricos, atuando na regularização hidrológica, na atenuação de cheias e vazantes e condicionamento da qualidade da água. São importantes para a estabilização geológica e da paisagem, protegendo o solo e assegurando o bem-estar das populações humanas. Na estabilização de encostas, redução da erosão superficial, proteção de margens e redução do assoreamento. As APPs facilitam o fluxo gênico de fauna e flora, colaborando para a manutenção da biodiversidade.
manutenção da população de polinizadores e de ictiofauna, controle natural de pragas, doenças e das espécies exóticas invasoras. Nesta imagem, podemos perceber geograficamente os benefícios de se manter as APPs. Temos aqui, então, regulação do clima, proteção contra inundações. Mais acima, proteção das nascentes. Ao lado, formação de corredores para que os animais se movam e se reproduzam, carregando consigo pólen e sementes. Acima, vejam a importância de se ter uma APP, de se preservar também uma APP. Contenção da erosão e do deslizamento de terras, que assoreiam os rios e inutilizam extensas áreas. Abaixo, conservação dos cursos d'água e das reservas subterrâneas, os aquíferos. Por fim aqui, olha, sustentabilidade da produção a longo prazo. Mantendo então as APPs, essas áreas de preservação permanente, o Código Florestal, ele permite então que haja sustentabilidade nas propriedades agrícolas brasileiras. Lembram que vimos todas essas funções e benefícios quando falamos de mata ciliar? Isto porque, como poderão ver neste slide, as matas ciliares são determinadas como áreas de preservação permanente, de acordo com o primeiro inciso do artigo que define as APPs. Vejamos. As faixas marginais de qualquer curso d'água natural, perene e intermitente, excluídos somente os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de... Vamos analisar então a imagem. Se o curso de água tiver menos de 10 metros de largura, aqui, a mata ciliar deverá ser de 30 metros de largura mínima. Se o curso de água tiver entre 10 e 50 metros, a mata ciliar, então, deverá ter largura mínima de 50 metros em cada faixa. Caso o curso d'água tenha de 50 a 200 metros, como aqui nesse trecho da imagem, a mata ciliar deverá ser de, no mínimo, 100 metros. Já se o curso de água tiver entre 200 e 600 metros, como aqui, a mata ciliar, então, deverá ser de, no mínimo, 200 metros. E caso o curso d'água tenha mais de 600 metros de largura, como vemos aqui, a mata ciliar, em cada lado do rio, deverá ser de, no mínimo, 500 metros. Reparem ainda que, de acordo com o inciso 4º, no entorno das nascentes e dos olhos de água perenes, qualquer que seja sua situação topográfica, a mata ciliar terá que possuir raio mínimo de 50 metros. Então, ao redor das nascentes, a mata ciliar mínima é de 50 metros. Vejam que o novo código exclui os cursos d'água efêmeros da obrigatoriedade de possuírem mata ciliar. Mas o que são esses cursos d'água efêmeros? São aqueles que se formam apenas em uma ocasião de chuva ou logo após sua ocorrência, desaparecendo assim que cessa a chuva. Os perenes possuem vazão permanente ao longo de todo o ano e os intermitentes possuem vazão apenas na estação chuvosa. E ainda é importante ressaltarmos que o novo código traz uma novidade, que é a contagem da largura mínima da mata ciliar pelo leito regular e não mais pela borda da calha do leito do curso d'água na cheia, como estava previsto no antigo código de 1965. Vejam nessa figura abaixo como era antes, que se calculava a largura mínima, era a partir da largura no rio na cheia. Já o novo Código Florestal
de 2012, rege que deve ser pelo leito regular. Aqui, regular. Também são áreas de preservação permanente o entorno dos lagos e das lagoas naturais, devendo ser mantida uma largura mínima de vegetação de 100 metros se esses lagos estiverem em zonas rurais, exceto para o corpo d'água com até 20 hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 metros. Para a gente entender melhor, se o lago ou a lagoa estiver em área rural e for de até 20 hectares de superfície, a mata ciliar deverá ser de 50 metros. Porém, se o corpo d'água tiver mais de 20 hectares de superfície, a APP já terá que ser maior. Ela terá que ser de 100 metros. Reparem aqui, então, num lago que tenha superfície menor que 20 hectares, a mata ciliar deverá ser de 50 metros. Já se um lago, estou falando para lagos na área rural, na zona rural. Se um lago tiver mais de 20 hectares de superfície, vamos imaginar que essa imagem demonstre isso, a mata ciliar a ser preservada deverá ser de, no mínimo, 100 metros. Caso o lago ou a lagoa estejam em zona urbana, a faixa mínima de mata ciliar deverá ser de 30 metros. É importante dizer, nessa nova abordagem das principais áreas de preservação permanente eleitas pelo novo Código Florestal, que em seu artigo 4º, parágrafo 5º, há uma previsão que beneficia a agricultura familiar, ao admitir o plantio de culturas temporárias e sazonais de vazante de ciclo curto na faixa de terra que fica exposta no período de vazante dos rios ou lagos, desde que não implique supressão de novas áreas de vegetação nativa, seja conservada a qualidade da água e do solo e que seja protegida a fauna silvestre. Mas isso somente para pequenas propriedades ou de posse rural familiar, porque há uma tradição da agricultura familiar de aproveitar essas faixas de terra que são alagadas no período das chuvas. Quando acontece esse alagamento, a água dos rios traz bastante nutrientes para essa faixa de terra. E após a cheia, quando essa terra passa a ficar exposta, além de bastante úmida, ela fica com alta fertilidade, o que facilita o cultivo de subsistência das populações que ali vivem. Assim, o Código Florestal acaba permitindo o cultivo apenas de culturas de subsistência para preservar essa tradição popular, desde que não haja novas supressões de vegetação nativa e que se continuem conservando a qualidade ambiental daquelas zonas. Vejam nessas imagens, demonstrando os pequenos cultivos ao longo das faixas alagáveis dos rios. Reparem aqui principalmente há um cultivo à beira do rio, mas ele só é permitido se for uma agricultura familiar e se essa cultura que estiver sendo plantada for de subsistência. São também consideradas áreas APPs, as encostas ou partes destas com declividade superior a 45 graus, bem como os topos de morros, montes, montanhas e serras. Vejam na imagem à esquerda o que chamamos de encostas. Aqui são essas áreas mais inclinadas e, caso tenham mais de 45 graus, são áreas de preservação permanente, ou seja, não poderão ser exploradas economicamente de modo algum pelo homem. Também são APPs as bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do relevo, em faixa nunca inferior a 100 metros em projeção horizontal. Ou seja, a APP neste caso é de no mínimo 100 metros. Vejam o exemplo da imagem ao lado. Conseguem imaginar se essas áreas não fossem protegidas e o homem desmatasse tudo? Com toda certeza haveria muita erosão e desabamento, gerando um impacto enorme à paisagem e ao meio ambiente por inteiro.
Outras áreas de preservação permanente que apresento a vocês são as veredas, que são aqueles ambientes com solos hidromórficos, isto é, constantemente alagados, e usualmente com a palmeira arbórea, Mauritia flexuosa, o nosso famoso buriti. Essa planta maior que podemos ver nas imagens abaixo e que vocês devem conhecer certamente. Nas veredas, as APPs devem ser a faixa marginal com largura mínima de 50 metros, a partir do espaço permanentemente brejoso e encharcado. Dentre outras que não abordamos aqui, em função do nosso tempo, podem ser consideradas ainda como áreas de preservação permanente se forem declaradas de interesse social por ato do chefe do Poder Executivo, presidente da República, por exemplo. As áreas cobertas com florestas ou outras formas de vegetação destinadas a uma ou mais das seguintes finalidades: conter a erosão do solo e mitigar riscos de enchentes e deslizamentos de terra e de rocha, proteger as várzeas, veredas ou sítios de excepcional beleza ou de valor científico, cultural ou histórico, abrigar exemplares da fauna ou da flora ameaçados de extinção, formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias, auxiliar a defesa do território nacional a critério das autoridades militares. Assim, qualquer área que atender a essas finalidades poderão ser decretadas como de preservação permanente. No artigo 7º do Código, pessoal, temos que a vegetação situada em área de preservação permanente deverá ser mantida pelo proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título, ou seja, não pode haver desmatamento algum nessas áreas. Ainda há os seguintes complementos: tendo ocorrido supressão, isto é, derrubada, de vegetação situada em APP, o proprietário será obrigado a promover a recomposição da vegetação nos limites definidos nessa lei, ressalvados os usos autorizados. Essa obrigação é transmitida ao sucessor no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural. Já falamos isso anteriormente, lembram-se? Não adianta dizer que o desmatamento aconteceu antes de você comprar a terra. O atual dono será sempre responsável. Ainda temos no artigo 9º a permissão do acesso de pessoas e animais às APPs, desde que seja para obtenção de água e para realização de atividades de baixo impacto ambiental. Neste slide agora trataremos de uma importante alteração trazida no Código Florestal Brasileiro, que diz respeito às áreas consolidadas. Bem, o Código reconheceu e trouxe à tona as áreas de imóvel rural que tinham ocupação antrópica pré-existente à data de 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agro-silvipastoris. Ou seja, caso a ocupação com essas atividades tenha se dado antes do dia 22 de julho de 2008 em áreas consideradas pela lei como APP, vai ser autorizada a continuidade das atividades. No entanto, é obrigatória a recomposição de faixa marginal com largura mínima, variável de acordo com o tamanho da propriedade rural e largura do rio. Vejamos na imagem para facilitar o entendimento e com bastante calma. Bem, qualquer que seja a largura do rio para propriedades familiares, ou seja, aquelas com até 4 módulos fiscais, a recuperação mínima dependerá somente do tamanho da propriedade rural. Assim, deverão ser recuperados no mínimo 5 metros se a propriedade tiver até 1 módulo fiscal. Aqui na imagem, se a propriedade tiver somente até 1 módulo fiscal, vai ter que recuperar apenas 5 metros, independente da largura do rio. 8 metros se a propriedade tiver de 1 a 2 módulos, também independente da largura do rio. 15 metros se a propriedade tiver de 2 a 4 módulos fiscais. Então, se a propriedade for
de 2 a 4 módulos fiscais, o proprietário terá que recuperar 15 metros de cada lado do rio. Agora, para propriedades não enquadradas como familiares, ou seja, aquelas que têm entre 4 até 10 módulos fiscais, há também uma dependência da largura do rio. Assim, ficou definido que, neste caso, se em um rio de até 10 metros, a recuperação mínima deverá ser de 20 metros. Neste mesmo caso, no entanto, se o rio for em largura superior a 10 metros, a largura de mata a ser recuperada será metade da largura do rio, porém no mínimo de 30 metros. Por último, caso a propriedade tenha mais de 10 módulos, qualquer que seja a largura do rio, a recuperação mínima será também a metade da largura do rio, porém no mínimo de 30 metros. No próximo slide a gente vai entender melhor ainda essa questão. Esse próximo slide apresenta o mesmo conteúdo que eu expliquei, porém de uma outra forma, tabelado, para a gente compreender melhor. Vamos ver. Eu falei lá que até um módulo fiscal, e qualquer que seja a largura do rio, vejamos então que se a propriedade tiver até um módulo fiscal, qualquer que seja a largura do rio, apenas 5 metros de mata ciliar deverá ser recuperado. Já se a propriedade for superior a 1, mas for de até 2 módulos, também qualquer que seja a largura do rio, o proprietário terá que recuperar 8 metros. Para propriedades de 2 a 4 módulos, aqui eu chamo a atenção, pessoal, que todas essas aqui são áreas de agricultura familiar, né? Porque tem até 4 módulos fiscais. Então, para todas elas, qualquer que seja a largura do rio, não vai importar a largura do rio, né? Vai mudar somente com base no tamanho da propriedade, né? Então, se a propriedade for de um módulo, 5 metros, de 1 a 2 módulos, 8 metros, e de 2 a 4 módulos, 15 metros. Continuando, então, para propriedades aí que já não se enquadram como da agricultura familiar, ou seja, superiores a 4 módulos, mas de até 10 módulos fiscais, a gente vai ter uma observação, que vai depender da largura do rio. Se o rio tiver até 10 metros de largura, o proprietário vai ter que recuperar apenas 20 metros de cada lado. Porém, se o rio for superior a 10 metros, vai ter que ser metade da largura do rio. Só que não somente metade da largura do rio, porque vai obedecer a um mínimo de 30 metros. Agora, se a propriedade for superior a 10 módulos fiscais, independente da largura do rio, também vai obedecer a essa última regra que falamos, que é, no mínimo, no mínimo 30 metros, mas também metade da largura do rio. E ainda há um complemento de que para nascentes de olhos d'água perenes será obrigatória a recomposição de faixa marginal com largura mínima de 15 metros. Pessoal, por favor, não confundam. Isso só é válido para áreas consolidadas. E o que é isso mesmo? Áreas de imóvel rural que tinham uma ocupação antrópica pré-existente à data de 22 de julho de 2008. Vimos então o conceito, importância e as principais áreas de preservação permanente que o Código Florestal nos apresenta. Espero que tenha ficado claro que nessas áreas, devido à sua situação e sua localização crítica, não pode haver atividades antrópicas, ou seja, são áreas que devem ficar totalmente preservadas. Veremos agora o outro conceito também muito importante quando tratamos de preservação de áreas com matas nativas. Trataremos de reserva legal. As áreas de reserva legal são aquelas localizadas no interior de uma propriedade ou posse rural, com as funções de assegurar o uso econômico sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa. Mas qual a diferença, então, entre APPs e a reserva legal?
Pessoal, uma coisa deve ficar clara. A reserva legal não se confunde com as áreas de preservação permanente, uma vez que nela é permitida a exploração econômica, de forma sustentável. Já as áreas de preservação permanente constituem áreas protegidas, não sendo permitida nenhuma exploração econômica nelas. Por mais que na área de reserva legal seja permitida a atividade antrópica, ou seja, a atividade exploratória humana, essa deve ser executada de forma sustentável, a fim de preservar os recursos naturais da propriedade e dos biomas em que a propriedade está localizada. Vejamos nesse slide que todo imóvel rural deve manter área com cobertura de vegetação nativa a título de reserva legal, sem prejuízo da aplicação das normas sobre as APPs, observados os seguintes percentuais mínimos em relação à área do imóvel, de acordo com o bioma. Assim, para as propriedades rurais situadas na Amazônia Legal, caso esteja em áreas de florestas, 80% da área deve ser de reserva legal. Se em área de cerrado, 35% será de reserva legal, enquanto esta será de 20% se o imóvel estiver nos Campos Gerais. Para as propriedades rurais situadas em outros biomas e regiões brasileiras, a porcentagem de reserva legal será de 20%. Um dos usos que pode ser feito nas áreas de reserva legal seria, por exemplo, a extração de madeira, desde que seja executado manejo sustentável e este tenha sido submetido e aprovado pelo órgão ambiental competente. Uma outra observação que devemos fazer é que tanto as APPs quanto as reservas legais deverão ser informadas no CAR. CAR? Mas o que vem a ser isso? Bom, pessoal, foi bom entrarmos nesse assunto, pois essa é uma outra novidade que o novo Código Florestal nos apresenta. O CAR é o Cadastro Ambiental Rural, um instrumento fundamental para auxiliar no processo de regularização ambiental de propriedades e posses rurais. Consiste no levantamento de informações georreferenciadas do imóvel, com delimitação das áreas de proteção permanente, reserva legal, remanescentes de vegetação nativa, área rural consolidada, áreas de interesse social e de utilidade pública, com o objetivo de traçar um mapa digital a partir do qual são calculados os valores das áreas para diagnóstico ambiental. O CAR é um registro eletrônico obrigatório para todos os imóveis rurais, formando base de dados estratégica para o controle, monitoramento e combate ao desmatamento das florestas e demais formas de vegetação nativa do Brasil, bem como para planejamento ambiental e econômico dos imóveis rurais. Vejamos nos slides algumas peculiaridades dessa novidade. O Cadastro Ambiental Rural, então, já falamos, é registro público eletrônico de âmbito nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais. Vamos ver essa primeira pergunta ali abaixo. Como cadastrar a propriedade no CAR? O CAR, o Cadastro Ambiental Rural, é então de responsabilidade da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e ou instituição por ela delegada. Os cadastros serão realizados através de portal eletrônico na internet, o SICAR. Esse SICAR, todos nós podemos acessar, já está disponível, até porque o CAR já está sendo implantado no Brasil. Não foi totalmente ainda, mas já está sendo. Uma segunda pergunta que temos para analisar é: quem não fizer o cadastro da propriedade no CAR sofrerá alguma penalidade? A não realização do CAR poderá sim restringir o acesso do proprietário a linhas de crédito federal ou programas de fomento oferecidos pelos governos federal e estadual. Caso o proprietário não faça o cadastro e tenha em sua área reserva legal e ou APP a implantar ou recuperar, ele estará sujeito às penalidades impostas pela legislação vigente. E é necessário pagar alguma taxa? Não, o cadastro é gratuito. Pequeno agricultor, pequeno produtor, familiar, tem auxílio para fazer o CAR? A gente vai ver que sim, né? Para propriedades com tamanho de até 4 módulos fiscais, ou seja,
da agricultura familiar, o responsável poderá se dirigir a uma das unidades de regularização ambiental ou entidades parceiras, para que técnicos treinados o auxiliem na realização do cadastro. Para propriedades acima de 4 módulos, o cadastro deverá ser feito exclusivamente por meio de contratação de responsável técnico e emissão de anotação de responsabilidade técnica, ART, né? Então, assim, se for agricultor familiar, não só 4 módulos fiscais basta para identificar que é um agricultor familiar, mas sim outros critérios previstos na Lei da Agricultura Familiar, como mão de obra também, renda anual. Mas se ele for enquadrado como agricultor familiar, ele sim vai ter um auxílio, que são as assistências técnicas governamentais poderão fazer gratuitamente. Já se não se enquadrar como agricultor familiar, ele terá que pagar algum responsável técnico para fazer. Vamos assistir a um vídeo do Ministério do Meio Ambiente sobre o CAR, que nos apresenta uma visão bem didática desse cadastro. Atenção, produtor rural! Agora, com o novo Código Florestal, você precisa fazer a regularização ambiental do seu imóvel, da sua propriedade ou posse rural. Para auxiliá-lo nessa regularização, foi criado o CAR. O CAR, Cadastro Ambiental Rural, é um registro público eletrônico de âmbito nacional que reúne informações ambientais sobre imóveis rurais, seja propriedade ou posse. Essas informações formam a base de dados para controle e conservação do meio ambiente, monitoramento dos imóveis rurais, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento. O CAR vai agilizar o processo de regularização ambiental do imóvel rural e a obtenção de benefícios como segurança jurídica para produtores rurais, suspensão de sanções e multas, acesso ao crédito, acesso a programas de regularização, programas de apoio técnico e incentivos financeiros. O CAR é um instrumento integrante do novo Código Florestal. O Ministério do Meio Ambiente investiu em tecnologia de ponta para implantar o sistema. Imagens de satélite de alta resolução serão integradas ao cadastro dos imóveis. E o acesso será seguro, tanto para proprietários e poceiros, como para os técnicos e gestores públicos. O CAR é obrigatório. Cerca de 5,2 milhões de imóveis rurais do território nacional devem se cadastrar. Fique em dia com a legislação e com o meio ambiente. CAR, a imagem do Brasil que preserva e produz. Agora proponho que assistamos a um outro vídeo que resume bem tudo o que tratamos aqui sobre o novo Código Florestal Brasileiro. Esse é um vídeo produzido pela Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. O atual Código Florestal cria normas para a proteção e uso sustentável das florestas e demais formas de vegetação nativa. Está regulamentado pela Lei 12.651, de 25 de maio de 2012, que estabelece normas para proteção da vegetação, áreas de preservação permanente, APPs, áreas de reserva legal, RLs, exploração florestal, suprimento de matéria-prima florestal, controle da origem dos produtos florestais e controle e prevenção dos incêndios florestais. Todos os imóveis devem ter um cadastro ambiental rural, chamado CAR, com 2 pontos importantes na lei. O primeiro, a área de preservação permanente, e o segundo, a área de reserva legal. As APPs são áreas protegidas, cobertas ou não por vegetações nativas, cuja função é preservar os recursos hídricos, o solo, a paisagem e a biodiversidade. As faixas mínimas e obrigatórias de recomposição de APP variam de acordo com o tamanho da propriedade. Em áreas de nascentes, a faixa mínima é de 15 metros. As RLs referem-se às áreas mínimas de preservação que não devem ser desmatadas dentro de uma propriedade privada. A proporção que deve ser mantida como reserva legal varia de acordo com cada bioma brasileiro. Na Amazônia Legal, a área de reserva é de 80% em florestas, 35% em cerrados e 20% em Campos Gerais. Nos demais biomas, como o Cerrado, a Caatinga, a Mata Atlântica, o Pantanal e o Pampa, a área de reserva legal será de 20% da propriedade. O CAR é um instrumento que auxilia no processo de regularização ambiental, levanta informações georreferenciadas do imóvel,
contribui para realizar o diagnóstico ambiental, o planejamento do imóvel rural, a recuperação de áreas degradadas, a formação de corredores ecológicos, a conservação de recursos naturais e a melhoria da qualidade ambiental. Atualmente, existe o Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural, SICAR, que integra o CAR de todos os estados brasileiros. Para fazer o cadastro do imóvel, procure o órgão ambiental estadual ou municipal competente, que disponibilizará um sistema eletrônico próprio. Caso não haja um sistema próprio, você pode utilizar o módulo de cadastro disponível em www.car.gov.br. Neste módulo, baixe o programa referente ao estado a qual seu imóvel se localiza. Saiba mais consultando a Lei 12.727 e o Decreto 7.830, de 17 de outubro de 2012. Gostaram? Bem didático e nos traz ótimas informações sobre o Código Florestal, não é mesmo? Com isso, pessoal, encerramos nossa 4ª videoaula e encerramos também nossa disciplina. Espero que tenham aprendido muito e que tenham se dedicado bastante para alcançar esse nosso objetivo. Para finalizar, peço que aproveitem o material de apoio disponibilizado. Vocês agora terão as últimas atividades a serem desenvolvidas com o apoio do tutor que está aí com vocês. Quero agradecer pela atenção de todos vocês. Abraços e bons estudos!